Olá, vamos hoje falar de plantas em stress. O que hoje lhe damos a conhecer é o trabalho de um laboratório que se dedica a perceber como as plantas reagem ao stress provocado por alterações ambientais. Mudanças de temperatura, aumento de sal no solo, são só exemplos dessas alterações, mas também há alguns dos fatores que em Portugal são determinantes para a cultura do arroz. É a ele que prestaremos hoje mais atenção. Margarida Oliveira é professora no ITQB, o Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa, onde dirige o Laboratório de Genómica de Plantas em Stress. Obrigada, Sra. Professora, antes de mais, por estar no 4 vezes Ciência. Sra. Professora, já não é a primeira vez que trazemos aqui as ómicas. Não. Há cada vez mais ómicas em campos. E cada vez mais stress. E como há cada vez mais stress, estamos sempre a falar no nosso stress, vamos pensar que as plantas estão a sofrer também imenso stress. Elas não podem fugir como nós do stress, coitadas, não correm, não é? E, portanto, eu acho que é um tema bom e como é que arranjamos terapeutas para este stress nas plantas e, sobretudo, para culturas muito importantes em Portugal, nomeadamente o arroz, que temos que adaptar ao nosso tipo de clima, que dizem que é maravilhoso, mas que, de facto, tem que ser adaptado ao local. Vamos falar também um bocadinho da amendoeira, talvez um bocadinho de spray, e vamos falar de uma planta que eu aprendi, que tem um nome muito engraçado, que é a Jatropha curcas. É um nome delicioso e que de facto é a purgueira e que é uma planta que resiste a de todos os stresses, exceto o frio. E portanto eu espero. Por isso não está em Portugal. Por isso vamos aprender. Muito bem. Quisemos espreitar os vários caminhos seguidos pela investigação à volta das plantas em stress e por isso fomos ao ITQB, ao laboratório que a nossa convidada dirige. O trabalho reparte-se por amendoeiras, pela purgueira e pelo arroz. O arroz nacional que precisa e está a ser melhorado. Este é um laboratório que se dedica a perceber como é que as plantas reagem a condições ambientais várias. O arroz tem aqui um lugar de destaque, porque é uma planta com importância económica dentro e fora de fronteiras e porque em Portugal podia crescer em maiores quantidades do que aquelas de que se compõe a atual produção. O frio e a salinidade são obstáculos a ter em conta. Interessa perceber como é que o arroz melhor se pode adaptar a essas condições. E para isso tem determinados mecanismos, nomeadamente ao nível da regulação genética. São esses mecanismos básicos que nós tentamos perceber, queremos perceber quais são os elementos que estão envolvidos, como é que eles são regulados e no fundo essa regulação, como é que essa regulação vai permitir que as plantas se adaptem melhor às condições ambientais adversas. A epigenética ambiental é o outro braço do estudo à volta do arroz, digamos assim. Tem a ver com as influências que o ambiente pode exercer no ADN da planta, alterando as funções dos genes. Na epigenética, o código genético é o mesmo, não há alterações ao nível da sequência. A sequência é a mesma. Portanto, o que vai variar, portanto, são, de facto, essas modificações químicas no DNA e que depois se traduzem em alterações na forma como o gene vai funcionar. E isso vai implicar características diferentes na planta. Sónia Negrão tem formação em agronomia e dedica-se à investigação aplicada, isto é, a transferir para os campos de arroz dos agricultores nacionais os conhecimentos ensaiados em laboratório. Melhorar as variedades portuguesas de arroz é um dos grandes objetivos. Existem agricultores, e nós conhecemos agricultores, que cultivam, por exemplo, 100 hectares de uma variedade comercial que vendem. E depois têm 1 hectare da variedade portuguesa antiga, que não foi melhorada, para consumo interno e para darem aos amigos, porque a qualidade é excelente, mas em termos de rendimento e de produção não é economicamente viável. É isso que tem estado a fazer desde 2003. Melhorar o que chamam a arquitetura do arroz e aumentar a produção das variedades nacionais para que possam competir a nível europeu. Por outro lado, importa tratar da saúde do arroz. Ter também genes que forneçam uma resistência natural dessas variedades à doença principal do arroz, que se chama piriculária. E, portanto, essas plantas serão naturalmente resistentes a esse fungo. O fungo ataca a planta, mas depois desencadeia-se um mecanismo de resposta e a planta torna-se resistente. O que quer dizer que o agricultor escusa de pulverizar com fungicida e gastar recursos e tudo mais. Na mesma linha de tentar compreender como reagem as plantas aos stresses ambientais, estão os estudos à volta da purgueira.
é uma planta que tolera elevados níveis de secura e salinidade. O desafio é perceber como é capaz. Para num futuro próximo, eventualmente, podermos utilizar alguns desses genes, conhecer melhor os mecanismos e poder utilizar esses genes no melhoramento de outras culturas, uma vez que esta cultura, para além da hipótese de produção de biodiesel através do óleo, para nós não tem grande interesse, a não ser, de facto, a colocação de utilização destes genes em novas culturas. Curiosamente, apesar de não se dar bem com os invernos nacionais, a purgueira espalhou-se pelo mundo, como tantas outras coisas, pela mão dos navegadores portugueses. Encontraram-na na América Central e semearam-na à roda do planeta para a utilização do seu óleo em iluminação e na produção de sabões. A amendoeira é o outro modelo de estudo, tendo em vista diferentes árvores de fruto da mesma família. Neste caso, interessa compreender como a planta interage com o frio e como isso determina o tempo da floração. Cada variedade pode ter diferentes tempos de floração e, portanto, diferentes relações com o frio. Se o agricultor puder ter um marcador que lhe permita selecionar estas plantas no início, o programa de melhoramento pode tornar-se mais rápido, ou seja, porque numa fase inicial podem ser selecionadas logo as árvores que interessam. Para isso estão a ser feitos ensaios em ambientes controlados. Em todos os casos, trata-se de perceber como é que as plantas reagem aos estresses provocados por alterações ambientais. Professora, eu começaria talvez por lhe perguntar, assim de uma forma mais genérica, até que ponto são relevantes as alterações que os estresses ambientais provocam nas plantas? São muito relevantes, porque nas plantas, ao contrário, por exemplo, da maior parte dos animais, aquilo que a planta é quando se desenvolve, quando atinge a fase adulta, é o resultado direto da interação entre o genótipo, portanto a carga genética que ela tem, e as condições ambientais que encontra. Um mesmo genótipo, portanto uma mesma carga genética, quando é desenvolvida num local ou noutro completamente diferente, vai dar origem a plantas com características bastante diferentes. E portanto é importantíssimo nós, por um lado, conseguirmos perceber quais são as tendências da alteração ambiental e, por outro lado, dispormos das ferramentas para conseguir melhorar, otimizar a performance das plantas face a essas diferentes condições ambientais. Nem todas as alterações provocadas pelo stress ambiental ocorrem ao mesmo nível, ou sim? Ou por outra, todas as mudanças se refletem em alterações, por exemplo, ao nível do ADN? Não. Poucas são, quer dizer, não são tão poucas, mas existem vários graus de influência. De influência, sim. Digamos, o mais drástico poderá ser, de facto, mutações, etc. E isso ocorre, às vezes, até com efeitos benéficos. Posso lhe dar só um exemplo curtinho, que uma variedade de amendoeira de floração tardia, e a floração tardia é algo que os agricultores tentam muito obter, surgiu por uma mutação espontânea, que se calhar ocorreu por causa da radiação ultravioleta natural, em que um ramo da árvore florescia sempre mais tarde do que o resto da árvore toda. E depois aquele ramo foi clonado e, portanto, gerou uma variedade diferente. Portanto, há alterações ambientais, aí genética mesmo, genética. Portanto, no caso, as plantas são propagadas por via vegetativa, portanto, fazem-se clones, não passa pela reprodução. Sim. Mas, de qualquer maneira, ela seria transmissível à descendência pela via genética. Mas depois há outras em que apenas existem alterações de conformação do material genético que também têm um impacto naqueles genes que se expressam e, portanto, no que é que a planta vai desenvolver, como é que ela vai expressar o potencial genético que tem. Por exemplo, a mesma planta, igualzinha, duas irmãs, uma é posta no pé do mar, outra na montanha, e podem dar plantas completamente diferentes, mesmo que sejam gêmeos, mesmo que sejam os dois. Há árvores que, se nós as desenvolvermos próximo do nível da água do mar, têm um porte, de facto, tipicamente arbóreo, e se nós as desenvolvermos numa zona de montanha elevada, as plantas desenvolvem-se como rasteiras.
Portanto, completamente diferente, precisamente por causa da influência da altitude. E essas alterações de que nós ouvimos ali falar, que se vão manifestar não ao nível do código genético da planta, mas ao nível da função dos genes, da expressão dos genes, essas alterações podem ser transmitidas à descendência também ou não? Curiosamente, pensávamos que não, mas parece que sim. Aliás, nós temos um trabalho feito há alguns anos, 2 anos, em que, precisamente, o que identificámos foi que existe uma memória, se calhar epigenética, na altura não explorámos o assunto para saber qual era a causa, mas em que, no caso, uma situação de stress parece ser transmissível à descendência e ir-se diluindo com as diferentes gerações. Uma memória de stress. Uma memória do stress. Uma memória de algo que foi marcante para a planta. Portanto, se calhar existe ali uma forma de marcar aquela informação genética que depois pode eventualmente ir perdendo ao longo nas gerações seguintes. Quando vamos falar do arroz, que para nós tem uma importância grande. Quando se fala de temperatura, a propósito do arroz, fala-se do frio como um obstáculo grande para a produção do arroz. Nós sempre tivemos invernos frios, não é? O arroz está-se a ressentir de quê? É já o efeito de aquecimento global com diferentes amplitudes térmicas ou grandes amplitudes térmicas? Quer dizer, não é um problema recente. A questão é que o arroz, embora já o tínhamos cá em Portugal há muitos anos, não é? Portanto, ele foi introduzido ainda, Portugal não era Portugal, pelos árabes, a realidade é que ele veio importado de climas que são bastante diferentes do nosso. Portanto, desde logo ele foi introduzido em regiões onde não está tão bem adaptado. Portanto, gradualmente, aquilo que os agricultores foram fazendo, os melhoradores, foi selecionando variedades ou melhorando por forma a elas conseguirem suportar condições menos favoráveis. E nós temos um pouco esse problema das temperaturas baixas pela zona do Mondego, é onde sofre mais. Um local mais a norte, onde há arroz em Portugal. Não é? Agora, a questão há quem diga, então, mas isso com o aquecimento global deixa de ser um problema. O aquecimento global não se traduz em temperaturas altas, forçosamente. Exatamente, é porque é a inconstância das condições climáticas. Variabilidade. São as alterações. Basta, por exemplo, o arroz é particularmente sensível na fase da floração. E o frio afeta muito a viabilidade do pólen. E se o pólen não for viável, não há produção de grão. A planta pode estar viçosa, excelente, mas se o pólen não tiver a viabilidade necessária, a produção cai. E em relação ao sal, fala-se aqui na salinidade como sendo um problema. Há mais sal nos solos hoje do que havia há umas décadas atrás? A salinidade vai aumentando, às vezes devido a práticas agrícolas também, e que é claramente com o aquecimento global vai havendo problema. E, por exemplo, acho que é cerca de um quinto das áreas irrigadas a nível mundial são zonas com problemas de salinidade. Portanto, é de facto grave. Nós cá em Portugal, a nível da zona do Mondego, o problema da salinidade acho que está bastante bem controlado, mas, por exemplo, a nível do Tejo e do Sorraia e do Sado, já há grandes problemas de salinidade e, portanto, isso obriga também à utilização de mais água, tipo enxaguamento para lavar e, portanto, com a redução dos recursos hídricos, todo este problema se avoluma, não é? Uma das coisas que eu acho muito engraçado no estudo do arroz e conversa com a professora Maria de Oliveira é o arroz selvagem, portanto, o original, deixava cair os grãos, portanto não se pode comer, não se pode apanhar os grãos. Portanto, é já uma versão melhorada. Talvez quando o homem se tornou sedentário, teve mais aquela necessidade das plantas também começarem a produzir para ele, não é? Exatamente. E de facto, já lá uma vez começou a tentar arranjar umas plantas cujos grãos não caíssem. E aqui entra uma expressão que eu adoro, que é a arquitetura do arroz. É a arquitetura e a domesticação. Nós normalmente devemos domesticar um animal e não pensamos na domesticação da planta, mas é a mesma coisa. O melhoramento passa também por aí, não é? Em baixo